A paz do Senhor a todos, amém? Por favor, abra sua Bíblia comigo, no livro de Salmos, número 24. Quero parabenizar os pastores, né? Hoje é o dia do pastor. Vamos ler um salmo que também fala sobre o sumo pastor, né? Agradecer a Deus pela vida dos pastores dessa igreja, pastor José Aureliano, pastor Fabrício, pastor Ronaldo, que a mão de Deus esteja sobre a vida dos nossos pastores sempre. Vi as irmãs, as crianças cantando aí, chamando o pastor de bonitão. Irmãos, da boca das crianças saiu perfeito louvor. Amém? Por isso que é verdade, isso que eu estou querendo dizer, por isso que é verdade. Amém. Que Deus abençoe as nossas crianças, em nome de Jesus. Quero também agradecer aqui, externar gratidão aos irmãos aí que souberam do que eu vivi recentemente, aos irmãos que me ligaram, né? Citar nomes talvez eu seja injusto, porque eu posso esquecer, mas eu vou tentar aqui citar alguns nomes, da Tatiana, o Daniel, a Angélica, a irmã Silvana, a irmã Marinete, o pastor Fabrício, o pastor José Aureliano, que me ligaram e falaram comigo, me demonstraram o seu carinho também, o seu cuidado. Eu sou grato a Deus e dizer que está tudo bem, irmãos. Amém? Está tudo bem. Salmo número 24, diz assim a palavra do Senhor. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir ao monte santo do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te dou, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por me trazer em segurança, trazer minha família, trazer a cada irmão, cada irmã que entrou por essas portas. Ó Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço, Senhor, fala conosco, Deus. Portanto, se tu falares, a glória é sua, a honra é sua, tudo é para ti, ó Deus. A ti seja a honra, a glória para todos sempre, Senhor. Que o nosso coração venha a ser um terreno fértil, que a sua palavra encontre, ó Pai querido, morada em nossos corações e produza frutos, Senhor. E que ela nos guie. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. A meus irmãos, pode se assentar. Em nome de Jesus. O livro de Salmo é o livro que mais tempo ele demorou para ser escrito. É bom os irmãos estudarem a introdução também dos livros. E um livro que seria importantíssimo ser estudado, a sua introdução, é o livro de Salmos. O livro de Salmos ele é dividido em 5 livros, do 1 ao 41, do 42 ao 72, e por aí, ao 71 e por aí vai. E cada um desses livros que são separados, eles terminam com uma doxologia. O que é doxologia? É um canto de agradecimento a Deus. O livro de Salmo ele é tido na sua divisão, 5 livros, é chamado também de uma representação do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O livro de Salmos, ele tem vários autores ali nesse livro, vários escritores. Você tem Moisés, e você tem até livros escritos 1000 anos pós-Moisés. Em especial, o livro de Salmos, o chamado de capítulo, mas não é capítulo, correto é dizer número. O Salmo número 119 é o capítulo mais longo da Bíblia e tem algo ali muito interessante. Porque a cada 8 versículos tem uma letra, que é uma letra hebraica, né? Aleph, Bet, Gimel e por aí vai. E se você for ler no hebraico, isso é só a nível de informação,
cada linha daquela ali começa com a letra correspondente àquele espaço. Por exemplo, a letra Aleph, no hebraico ali, todos esses 8 primeiros versículos do Salmo número 119, começa com a letra Aleph. Isso parece fácil, mas não é. Porque você imagina escrever 8 versículos ou 8 linhas de cada letra do alfabeto. A letra A pode até parecer fácil, mas a letra Z talvez não seja tão fácil assim. Então o livro de Salmos ele é dividido desse jeito. As canções mais antigas que nós ouvimos nas igrejas, em especial das comunidades cristãs, elas geralmente apenas musicalizavam o livro de Salmos. Tem um hino que eu gosto muito, inclusive já cantei aqui, que é aquele hino, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais terrível do que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Salmo número 96. Eram assim que as canções eram cantadas. As canções elas eram cantadas a partir dos salmos. Eu poderia cantar alguns para vocês, mas tomaria muito tempo. Então o Salmo 118 é muito importante, os louvores eram feitos no livro de Salmo, o capítulo mais curto da Bíblia também está em Salmos, Salmo número 117, mas não somente isso. O versículo central de toda a Bíblia está no livro de Salmos. Salmos 118, versículo 8. Melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. É o versículo do meio da Bíblia. Dos 31.183 versículos da Bíblia, o versículo central da Bíblia é melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. Então, meus irmãos, lendo o capítulo 24 do livro de Salmos, que é o capítulo que eu pretendo tratar com os irmãos aqui, não por muito tempo, mas o suficiente para os irmãos entenderem e eu também conseguir passar o que preciso passar. É interessante tratar que desses três salmos aqui, eles são chamados de salmos do pastor. Salmo número 22 é chamado de salmo do pastor sofredor. Salmo capítulo 22, número 1, verso 1, ele vai dizer, Deus meu, por que me desamparaste? É uma das palavras de Jesus na cruz. Deus meu, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Então, Salmos 22 é o salmo do pastor sofredor. Salmos, número 23, trata o salmo do pastor protetor. Aonde o livro vai dizer, o Senhor é o meu pastor, e ele me é suficiente. Porque esse é o texto original. O texto original não está tratando de coisas que eu posso ganhar do pastor. Mas o texto no original, ele trata que eu tenho um pastor. E isso para mim já é o suficiente. E o verso que me chama mais atenção do número 23 é o verso 4. Porque o verso 4 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu olho para esse versículo e eu percebo que é melhor estar com Deus no vale da sombra da morte do que sem Deus nos palácios, do que sem Deus nas bonanças. Não importa o que eu estou passando, o que importa é quem está comigo no que eu estou passando. Então o salmista ele fala sobre o Salmo 23, ainda que eu passe por situações difíceis, ainda que eu passe por momentos em que pareça que eu literalmente vou morrer, eu não vou temer, porque eu não estou sozinho, comigo vai o braço forte do Senhor. E o Salmo número 24, se o 22 é do pastor sofredor, o 23 é do pastor protetor, o número 24 fala sobre o pastor glorioso, o pastor soberano, o pastor imponente, o pastor que é dono de todas as coisas, e todas as coisas estão patentes aos seus olhos, nada é obscuro para ele, ele é o dono de todas as coisas. O versículo, ele começa dizendo, o salmo começa dizendo, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. O capítulo 24, o número 24,
ele começa dizendo: do Senhor é a terra e tudo, literalmente tudo que nela existe é do Senhor. Salmo número 33, verso 6 diz que mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Salmo 33 diz que o Senhor falou e tudo veio a existir. O Senhor disse pelo poder da sua palavra, ele disse e aconteceu. Irmãos, basta uma palavra de Deus e o quadro muda. Basta uma palavra de Deus e as coisas se resolvem. O mundo estava em trevas e Deus disse: haja luz. E houve luz. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito do Senhor se movia sobre as faces das águas. Não existia nada até que ele disse: haja. E quando ele falou, foi feito, irmãos. Salmo número 89, verso 11. Teus são os céus, tua também é a terra, o mundo e a sua plenitude. Tu os fundaste. Foi Deus quem fez. É por isso que do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Mas só que o Salmo número 24, ele não apenas fala da matéria, ele não apenas está falando das coisas que são visíveis, do que está à nossa volta. O versículo 2, ele diz que o mundo e os que nele... O versículo 1 diz que o mundo ainda e os que nele vivem. O texto diz: do Senhor é a terra e tudo que existe, o mundo e os que nele vivem. Deus nos deu liberdade. Deus nos permite ter liberdade. Mas, meus irmãos, baseado no que a Bíblia diz, eu não posso negar que a vontade de Deus, ela está acima da minha vontade. Eu não posso negar, irmãos, que Jonas não queria ir para Nínive. Eu não posso negar que Paulo não queria se converter. Mas a vontade de Deus, ela sempre vai prevalecer, meus irmãos. A vontade de Deus, ela vai sempre se cumprir, porque a terra é dele, o mundo é dele, e as pessoas que habitam aqui também pertencem a ele. Se ele tiver que usar um homem que não quer ser usado por ele, se ele quiser, ele usa. Quem pode fugir das suas mãos? Quem pode correr dele? A quem Deus se submete? A quem foi que pediu conselho a ele? Não. A Bíblia diz em Romanos que quem foi seu conselheiro, ninguém aconselhou Deus. Ele é o dono de todas as coisas. Irmãos, isso não deveria ser um fardo. Isso deveria ser um alento para a gente. Ah, meus irmãos, porque para mim é uma grande honra ser chamado escravo de Cristo. Para mim é uma grande honra poder dizer que a minha vontade se submete à vontade dele. Para mim é uma grande honra poder dizer que se ele quiser que eu faça e eu não quiser fazer, Deus, que a sua vontade seja feita e não a minha. Salmo 135, verso 6. Tudo o que quiser, falando sobre Deus, tudo o que o quiser, isso ele faz, tanto nos céus como na terra, nos mares e em todos os abismos. Tudo o que ele quiser, ele faz. Irmãos, não sei se você entendeu, tudo o que ele quiser, ele faz. Deus conhece todos os nossos caminhos. E aqui vai algo muito maravilhoso sobre a onisciência de Deus. Deus conhece todos os nossos caminhos. Eu já falei isso algumas vezes, eu nunca vou me cansar de falar sobre isso. Deus conhece literalmente todos os nossos caminhos. Eu tenho dúvidas o que eu seria se eu tivesse terminado um curso, se eu tivesse seguido uma profissão. Eu tenho dúvidas, eu tenho até curiosidade de saber. Mas Deus sabe, porque Deus já está lá. Deus sabe o que você seria se você tivesse continuado naquele projeto, se você tivesse continuado fazendo o que você estava fazendo. Deus sabe exatamente que fim você teria. É por isso que eu glorifico a Deus, porque eu estou aqui.
porque eu estou na presença dEle, servindo a Ele. É por isso que eu devo dar glórias a Ele, porque é Ele quem conhece todos os nossos caminhos e foi Ele quem te trouxe até aqui. Muitos que forem caminhos diferentes dos seus hoje não estão respirando mais, não estão vivendo mais. Muitos que seguiram outros caminhos e não o caminho que você seguiu, hoje são apenas notícia. Viraram imagens em camisas, viraram palavras na boca dos outros, vivem da memória que deixaram. Porém você pode dizer, eu sirvo a Deus e eu creio em Deus. Deus te trouxe até aqui. Então Deus conhece todos os nossos caminhos. E de alguma forma Ele vai converter esses nossos caminhos para a sua vontade. Eu sei que você às vezes pode não entender a luta de agora. Porque muitas das vezes, irmãos, eu não tenho respostas para a luta de agora. Meu Deus, por que eu estou passando esse problema hoje? Por que eu estou passando essa luta agora? Por que eu perdi uma pessoa agora? Por que eu tenho que dar conta dessas coisas agora? Eu não sei, eu não tenho todas as respostas, mas uma coisa eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que no momento certo Ele se levanta. Em João capítulo 13, Jesus fala para os seus discípulos, o que eu faço agora vocês não entendem. E é assim mesmo, meus irmãos. Nós somos finitos. A nossa mente é finita, a nossa compreensão é limitada. Deus conhece tudo e sobre tudo. É por isso que a nós cabe confiar e acreditar unicamente em Deus. Confiar, esperar e depositar toda a sua confiança em Deus. Na hora certa, as coisas acontecem segundo a sua vontade. A vontade dele é sempre boa, perfeita, agradável, completa, maravilhosa. Ela não acrescenta dores, irmãos. As bênçãos de Deus não acrescentam dores. Aleluia. Mateus capítulo 10, versículo 29 e 30 diz que nenhum pardal cai por terra sem o consentimento de Deus. Nenhum pardalzinho. Aquela ave lá que para você é insignificante, nem ela cai por terra sem o consentimento de Deus. O verso 2 mostra por que tudo pertence a Deus. E o motivo de tudo pertencer a Deus não é porque Deus conquistou alguma coisa, porque em todas as religiões que são criacionistas, né, o Emun Elish, que é um épico de Atanásio também, que são retratações antigas de criação, todas elas tratam a criação do mundo, a criação do universo, motivado por guerras, motivados por incesto entre deuses, por copulação entre deuses. Inclusive, no Emun Elish, o rio é o sangue da batalha desses deuses, é os mares que nós temos. Mas Deus, irmãos, ele não é assim. Deus deixa claro que Deus fundou os mares. No versículo 2, Deus fundou sobre os mares a terra e firmou-a sobre as águas. Gênesis capítulo 1, eu quero ler com os irmãos. Versículo 9 até o 13. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou os mares ao conjunto de águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetações, plantas, que deem sementes, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. Então Deus, ele formou todas as coisas. Deus, ele formou pela sua palavra, como nós falamos aqui. Ele disse e aconteceu. Ele falou e existiu. Basta uma única palavra e tudo vem acontecer. Então, o versículo seguinte, ele vem depois de apresentar a soberania de Deus, depois de mostrar como Deus é completo, mostrar o seu domínio sobre todas as coisas,
o salmista faz duas perguntas. Versículo 3. Ele pergunta: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Glória a Deus. Deus criou tudo. Deus criou os céus. O mundo lhe pertence. Tudo que existe lhe pertence. Então agora, quem é que vai poder subir no monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Em outras palavras, quem é digno de estar na presença do Senhor? Quem é que pode estar no mesmo ambiente que Deus? Alguns escritores respeitados, eles vão dar uma série de respostas, mas eu não consigo olhar para esse texto e eu não consigo não ver que só tem uma pessoa que pode isso. Muitos vão falar da mão limpa, do coração puro, e tratando de pessoas que podem ser assim, mas ao olhar para o texto e para as recomendações do texto, eu não consigo ver ninguém. Este verso é uma pergunta retórica, ele não espera que a pessoa responda. Um teólogo chamado Derek Kidner, ele diz: este verso não diz apenas quem pode ou não pode entrar na presença de Deus. Esse verso ele diz sobre a natureza de Deus. R.C. Sproul, ele diz que este verso destaca a separação entre Deus e a humanidade caída. Quem pode estar diante de Deus? Quem pode entrar diante de Deus e entrar no seu santo lugar? Ninguém é digno, irmãos. Ninguém é capaz de entrar no lugar santo do Senhor, porque ninguém consegue atender às exigências que o próprio salmista dispõe no próprio texto. Primeiro, mãos limpas. É o que o versículo diz. Mãos limpas. E o que é ter mãos limpas? Mãos limpas no texto, na sua linguagem original, está ligado a uma pureza moral. Pureza moral são pessoas que têm ações justas e retas. Pessoas que agem com integridade. E isso não apenas numa ação externa, mas também numa ação interna. Porque é claro, irmão, que se eu perguntar aqui quem é íntegro, quem é justo, dentro dos padrões morais, ainda mais falando de Brasil, as pessoas vão dizer: não, eu sou íntegro, eu sou reto. Mas não é apenas externamente, mas também internamente, no íntimo do coração. É lá dentro do coração, não é somente ações, mas também intenções. Justos nas intenções, íntegro nas suas intenções, no seu coração. E não está falando de um dia, não está falando de uma hora. Quantos pecados foram precisos para Deus expulsar Adão e Eva do paraíso? Apenas um pecado. Abacuque 1, versículo 13 diz que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Então não estou falando de um momento específico, não, estou falando de uma vida inteira de integridade, tanto exterior como interior. Eu sou íntegro, mas a integridade não está apenas no não adulterar, mas também na sua mente e no seu coração. Ah, eu não roubo, eu não cobiço, eu não invejo. Irmãos, Asaf era o músico principal de Davi. E ele disse: eu tenho invejado a riqueza do ímpio. Orgulho, soberba, é a nossa luta diária. Irmãos, não é só minha, eu acho que a sua também. É a nossa luta diária. Porque o pecado de perto nos rodeia, nos tentando a errar contra Deus a todo instante. Mãos limpas, para entrar ali na presença do Senhor. Mãos limpas. Integridade, pureza moral. Mãos limpas apontam para compromisso com a causa do céu e a causa da obra. Oh, glória! Está fogo puro aqui, irmãos. Porque de fato olhar para a causa da obra não é olhar para a minha obra que eu faço, mas é olhar para o bem de
toda a obra que é feita. Eu não me envolvo só com os meus trabalhos, mas com o trabalho da obra. O meu compromisso não é só com as minhas coisas, as minhas mãos são limpas, porque eu trabalho para o Senhor e para a igreja, eu trabalho para os meus irmãos também. Mãos limpas são mãos que se envolvem no trabalho do Senhor. Quem é que pode comparecer diante do Senhor? Nas tradições religiosas, mãos limpas é literalmente estar apto ao serviço religioso. Coração puro, que é a outra exigência dada pelo texto. Coração puro está ligado à pureza espiritual. O coração puro, ele não é inclinado ao pecado, nem nas intenções, nem nada. Quem pode entrar agora? Quem aqui pode levantar a mão e dizer: irmão, eu não peco? Só em falar isso, você já está pecando. Quem pode falar isso? Eu quero convidar você a ler um texto comigo. Salmos número 51. É um salmo muito conhecido. Junto com o número 32, é o salmo que Davi fala sobre o teu pecado. Mas o 51, ele fala coração puro. E olha que o salmo número 51... Eu estou olhando na versão NVI. Olha o que o Salmo 51 fala. E olha quantas vezes o salmista ele mostra pecado aqui. Até a hora que ele fala sobre coração puro. E vê se o que ele quer dizer não é: Senhor, tira de mim essa natureza perversa que eu tenho carregado. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, pecado. Lava-me da minha culpa, pecado. Purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, pecado, e o meu pecado sempre me persegue, inclinação. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o sopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde-me o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável. Eu tenho pecado, Senhor. Eu pequei, eu transgredi, eu errei. Coloque em mim um coração puro. Renove em mim um espírito inabalável. Me faz de novo ter amor, me faz voltar aos caminhos, me faz regressar, me faz viver o que um dia eu vivi. Renove em mim, coloque em mim um coração puro. Não é vergonha confessar o pecado. Vergonha é vestir uma roupa de adorador, estando em pecado. Dizer: Senhor, me perdoa, eu pequei. E por favor, confesse mesmo, porque Ele está querendo ouvir você falar. Ele quer ouvir você falar, Ele sabe, mas Ele quer ouvir você dizer: Senhor, aqui estão as minhas falhas, aqui estão as minhas limitações, aqui está o meu defeito. Coloque isso diante dEle, e eu tenho certeza que a mão dEle não está encolhida para salvar, o seu ouvido não está agravado para ouvir, Ele está atento à oração que é feita nesse lugar. Nenhum servo de Deus, irmãos, que chegou-se para Deus e disse: Deus, eu tenho esta limitação aqui, foi ignorado por Deus. Nenhum na Bíblia que fez isso foi ignorado. Moisés falou: eu não sei falar, tá tudo bem, eu vou botar Arão, Arão vai ser o seu profeta. Isaías falou: olha, eu sou um homem de lábios impuros, e eu convivo num povo de impuros lábios, eu vou resolver. Ele pega uma tenaz e queima os lábios de Isaías. Todo mundo que falou para Deus: Deus, essa é a minha dificuldade, esse é o meu problema, aqui é a minha limitação, a mão dele se revelou, irmãos. Então, por favor, se derrame perante Deus. E eu tenho certeza que você vai sentir de Deus a resposta que tem que sentir, irmãos.
Todas as ações, todas as nações do coração puro são ações motivadas pelo amor, pela compaixão e, acima de tudo, pelo desejo de agradar a Deus. Todas as ações, o coração puro, todas as ações são motivadas pelo amor, pela compaixão e, acima de tudo, por buscar agradar a Deus. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu agi não buscando o amor e não buscando agradar a Deus. Porque essa é a natureza humana. Infelizmente, a natureza caída do homem fez com que o homem trabalhasse buscando glória para si, buscando resposta para si. E a pior coisa que pode existir é a falsa humildade, e ela existe. Parabéns, meus irmãos. Parabéns pelo trabalho que o irmão executou, parabéns pela obra, parabéns pelo trabalho. Não, é para Deus. Calma, irmãos, a Bíblia diz, Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 22, 23, vai lendo ali, a Bíblia fala que uma das maneiras de nós incentivarmos os nossos irmãos é literalmente elogiando eles. O trabalho está bom, minha irmã, que Deus abençoe a obra das tuas mãos, amém, que Deus abençoe. Essa é uma das maneiras que a Bíblia diz que nós incentivamos uns aos outros. Ministrei isso lá na casa da irmã Laí uma vez, falei sobre isso. O pastor José, inclusive, estava lá nesse dia. É uma das maneiras, é você incentivar o teu irmão, é elogiando o que Deus tem usado ele para fazer. Ninguém tem dúvida que a glória é de Deus, irmãos. Ninguém tem dúvida que a glória é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira exigência é que não se entrega a alma à vaidade. Não vive buscando coisas fúteis, vazias, passageiras, sem valores eternos. Não se deixa dominar por interesses superficiais, pelo egoísmo. Não se deixa levar pelas coisas que querem que faça bem para si. Tudo que eu faço é para que me vejam, é para que eu seja visto. A exigência que se faz, que o salmista faz não é entregue à vaidade. Tudo é para a glória de Deus, irmãos. Quer comais, quer bebais, tudo é para a glória de Deus. Para onde você for, que a glória de Deus seja vista e manifestada através da sua vida. E por último, nem jura com engano. Aqui está falando de uma honestidade absoluta. Aqui está falando de a palavra dada, cumprida. Na relação com Deus e também com os outros. Agora eu lhe pergunto, mãos limpas, coração puro, que não se entrega à vaidade e nem jura com engano. A única pessoa que pisou nessa terra, que atende a todas essas prerrogativas completamente, é Jesus Cristo e mais ninguém. Nenhum herói da Bíblia, Moisés, Abraão, Jacó, Isaac, Noé, ninguém corresponde. No verso 6 diz que ele receberá a bênção, a palavra em hebraico é barakha, bênção, uma bênção grandiosa, celestial, uma bênção intocável do Senhor, o Deus, seu Salvador, lhe fará justiça. Todos os que entrarem neste santo lugar, eu vou te ver lá. Amém, meus irmãos? Ô glória! Eu sei que faltou um pouco de fé aí, pastor Fabrício. Eu vou te ver lá. Amém? Eu vou te ver lá. Neste santo lugar. Nesse lugar de glória. Eu vou ver você lá. Mas nós iremos nos ver lá pela graça. Nós iremos nos ver lá pelo favor de Deus feito em Cristo Jesus o Senhor. Não é por méritos. O único que entrou no céu por méritos é Jesus, irmãos. Mas ninguém. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Vocês não foram comprados por coisas vãs. Vocês não foram resgatados por prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. Ninguém aqui pode entrar no céu e pagar um preço em dinheiro, em espécie. E dinheiro não compra a casa no céu, irmãos. Dinheiro não compra terreno no céu.
O que permite, o que deixa com que nós ingressemos no céu é a obra de Cristo Jesus, o Senhor. Foi o preço que Ele pagou. É por causa dEle, pela obra dEle, pelo sangue dEle, pelas mãos dEle. Foi Ele que abriu um novo e vivo caminho. Apocalipse 5, versículo 9. Jesus com seu sangue comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povos e nação. O evangelho começou a ser pregado numa vilazinha, lá em Israel, um pedacinho de terra. E milagrosamente chegou aqui e alcançou eu e você. Isso é um grande milagre de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz que nós temos redenção pelo seu sangue. A redenção é por meio do seu sangue. Como disse para os irmãos, nós não somos dignos de entrar no santo monte de Deus. Nós não somos dignos de entrar no santo lugar. Nós vamos entrar lá pela graça de Deus, um favor imerecido. Jesus é o único que vai entrar pelas suas obras. Hebreus capítulo 9, do versículo 11, apenas o versículo 11 e o 12. Essa afirmação eu preciso mostrar biblicamente para vocês. Contudo, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilho, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Nós somos por causa dele. Ele foi poderoso em si mesmo para entrar. Então nós chegamos no verso 7, 8, 9 e 10. A igreja primitiva, ela, ao falar sobre a ascensão de Jesus, elas usavam o Salmo 24. Isso historicamente comprovado, alguns escritores falaram sobre isso. A exemplo, Paul Washer é um escritor que ele menciona, e pregador também, ele menciona essa verdade documental. E a igreja primitiva, ela citava esse salmo para tratar da assunção de Jesus. A assunção de Jesus é o momento em que Jesus é elevado aos céus, irmãos, em corpo. Está no livro de Atos, capítulo 1. Jesus é elevado aos céus em corpo. E eles liam esse salmo. Eles reconheciam a deidade de Jesus. Eles reconheciam que Jesus é Deus. Mas também reconheciam a humanidade de Jesus. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Jesus é o homem perfeito. Ele esteve entre os homens por 33 anos. E por 3 anos e 6 meses, ele ensinou, pregou, curou, libertou. E isso apavorou os religiosos da sua época. Você sabe da história, a Bíblia deixa isso claro para a gente. Eles ficam apavorados ao ponto de se cumprir a lei e Jesus ele ser entregue, porque ele mesmo se entregou para ser crucificado, ser morto. Naquela sexta-feira, meio-dia, trevas. O sol se escondeu. O sol não apareceu mais, não deu a sua luz. E às 3 horas da tarde, todos ouviram Jesus falar: Tetelestai, está consumado. Então Jesus entrega o seu espírito e morre. Nesse momento, irmãos, o inferno não estava em festa. Porque Colossenses 2,14 diz que
a cédula de dívida que era contra nós, ele cravou na cruz nesse momento. Na cruz ficou cravado lá a minha e a sua culpa, quando ele falou, está consumado. Só que, na sexta-feira, os discípulos estavam de luto. Na sexta-feira, era dor, falta de resposta. Ele esteve conosco. Ele estava até agora conosco e agora não está mais. Está crucificado. No sábado, foi o sábado do silêncio e o sábado de tristeza, porque Jesus não está mais pendurado numa cruz, mas está enrolado em panos dentro de um sepulcro. Silêncio, tristeza. Mas no domingo, a morte não conseguiu conter o autor da vida. Lucas 24, versículo 5. Porque vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo. Aleluia. No domingo, não se podia segurar ele no túmulo. Ele estava vivo. Jesus aparece vivo aos seus discípulos. Jesus aparece em carne e ossos. Diz a Tomé, Tomé, vem aqui, toca na minha mão. Toca no meu lado. Veja que o Espírito não tem carne nem ossos, como você vê que eu tenho. Jesus fica ainda 40 dias ensinando aos seus discípulos. Aleluia. Até que chegamos em Atos capítulo 1, versículo 9. Atos 1, 9. Aleluia. Tendo dito isso, foi levado às alturas. Eles olhavam e uma nuvem encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens, vestidos de branco. E lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que entre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como vocês o viram subir. Segundo a igreja primitiva e muitos estudiosos da Bíblia, é depois daqui, é no momento em que Jesus sobe as nuvens do céu, é no momento em que Jesus sobe acima das nuvens, é que acontece o versículo 7, versículo 8, versículo 9 e versículo 10 do nosso texto. A palavra daquele que vem, a palavra daquele que está chegando às portas do céu é: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portões eternos, para que entre o Rei da Glória. Abra as portas, porque o Rei da Glória está chegando. O Rei da Glória está entrando. Os anjos nunca tinham visto isso, irmãos. Um homem falar isso, está vestido de carne, está em carne ali, está dizendo: abram as portas, porque o Rei está voltando, o Rei está entrando. Essas palavras foram usadas na chegada de um monarca. Eram assim que as palavras eram ditas. Quando um monarca chegava no teu reino, ele dizia: levantai, ó porta, as vossas cabeças, o Rei está voltando. Só que Jesus não é qualquer rei, ele é o Rei da Glória. Spurgeon dizia o seguinte sobre esse salmo: ao som da voz de um homem, e não é qualquer homem, é o homem perfeito. Todos os habitantes do céu se reúnem, todos os anjos se aproximam da parede e perguntam: quem é esse? Quem é esse que chega e diz: abram as portas, o Rei da Glória está chegando? Então surge a pergunta: quem é esse? O Rei da Glória?
E a resposta é: o Senhor forte, poderoso, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Mas se essa pergunta fosse feita a você essa noite, oh, aleluia. Se a pergunta fosse direcionada para você pelo seu nome, quem é o Rei da Glória para você? Eu poderia dizer várias coisas sobre quem é o Rei da Glória. Ele é forte, poderoso. Ele é aquele que curou a minha arritmia cardíaca. Ele é aquele que me livrou de acidentes, de atropelamento. Ele é aquele que restaurou a minha vida. Ele me teve quando ninguém mais me queria. Ele me colocou na contagem dos salvos quando eu não merecia. Quem é esse, o Rei da Glória para mim? É aquele que me sustenta, é aquele que me mantém seguro, é aquele que me mantém vivo. Quem é esse, o Rei da Glória? É aquele que te permite adorar e recebe a sua adoração. Quem é esse, o Rei da Glória para você, meu irmão? Se a pergunta for feita para você, quem é este, o Rei da Glória? Qual é a sua resposta? Ele é meu Senhor e Cristo. Ele é o dono da minha alma. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o meu sustentador. Ele é o meu baluarte, a minha bandeira, a minha verdade. Quem é Ele para você? Ele é meu Salvador, o meu guia. Ele é o único. Quem era você antes do Rei da Glória entrar na sua vida? Para onde você estava caminhando antes do Rei da Glória entrar na sua vida? Oh, aleluia! Estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos caminhando para o abismo e Ele redirecionou os nossos passos. Quem é esse, o Rei da Glória? Eu quero terminar com 3 aplicações. Aleluia! A primeira é fato que nós nunca vamos alcançar o nível de pureza de Jesus. Mas Jesus é a nossa referência de pureza, irmãos. Nós temos que buscar, sim, andar de conformidade que agrade a Deus e que agrade a Ele. Segundo, glória a Jesus, devemos, e aqui por favor, se você puder guardar só essa partezinha aqui, tá bom. Devemos exercitar a nossa humildade. Todos os méritos são de Cristo. Devemos exercitar a humildade, porque todos os méritos são de Cristo. Não há nada que eu possa fazer que tire 1 grama, 1 dos méritos de Cristo. O mérito é todo dele. Então, por isso que a nossa vida em comunidade aqui deve ser sempre visando a glória de Deus, porque o mérito é dele. Eu já fiz uma pergunta aqui, eu vou repetir essa pergunta. Provavelmente muitos aqui, alguns, não sabem o nome dos seus avós. Alguns não sabem o nome dos seus bisavós. E praticamente todos aqui não sabem o nome dos seus tataravós. Um dia, irmãos, não saberão o nosso nome. Não há motivo para orgulho, irmãos. Não há motivo para egoísmo. Não há motivo para soberba. Não há motivo para isso. E por último, ao ver as exigências, percebemos que o cumprimento delas vai além das 4 paredes. Jesus é o exemplo maior que culto não se resume a 2 horas por semana. Jesus é o maior exemplo que cultuar a Deus não se resume a apenas esse tempo aqui. Porque as exigências que aparecem em Salmo número 24 são exigências para a vida e não para momentos. Jesus cumpriu ela em sua vida. E que nós possamos nos espelhar em Jesus e procurar andar de forma que agrade o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Eu que agradeço. Deus continue abençoando a vida
do presbítero irmão Marcelo. Só é possível nós vivermos as exigências da palavra de Deus se nós dependermos completamente de Jesus. Nós falamos hoje pela manhã sobre a pessoa do Espírito Santo, outro Consolador, que Jesus prometeu enviar, outro semelhante a Ele, igual a Ele, em essência, em poder, em natureza, que estaria conosco para sempre. E é este outro Consolador, chamado Espírito Santo, que habita em nossas vidas, que nos ajuda a desejar viver